Muitíssimo boa noite a todos. Daremos início ao cerimonial de posse da diretoria da Academia de Medicina de São Paulo, biênio 2023-2024, e para tal chamamos os membros que irão compor a mesa de honra. Eu gostaria de chamar inicialmente o ilustríssimo acadêmico Hélio Belliomini, presidente eleito da Academia de Medicina de São Paulo, para o biênio 2023-2024, titular e emérito da cadeira número 21, cujo patrono é Benedito Augusto de Freitas Montenegro. Eu vou chamar em sucessão os demais membros da mesa e vos convido a conterem-se nos aplausos e deixamos para aplaudir quando o último vier à mesa. Portanto, meu querido vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, que aqui representa a nossa Casa dos Médicos de São Paulo, acadêmico, titular da Academia de Medicina de São Paulo, meu irmão por adoção, Akira Ishida, professor Akira Ishida, por favor. Gostaria de convidar o ilustríssimo acadêmico Giovanni Guidocerri, que nessa ocasião representa a Academia Nacional de Medicina, representa o professor Francisco Sampaio. Gostaria de chamar ainda o ilustríssimo professor Dr. William Eduardo Nogueira Soares, presidente da Academia Sergipana de Medicina e fundador da cadeira 27 daquele sodalício. Acadêmico William. O ilustríssimo professor Dr. Jurandir Marcondes Ribas, presidente da Academia Paranaense de Medicina e titular da cadeira, titular do mesmo sodalício. Gostaria ainda de convidar o ilustríssimo acadêmico José Hugo de Lins Pessoa, titular da cadeira número 61, cujo patrono é Álvaro Guimarães Filho. O acadêmico José Hugo de Lins Pessoa representa aqui o professor de medicina. Gostaria de convidar ainda o ilustríssimo acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, titular da cadeira número 62, cujo patrono é Vital Brasil, que aqui representa os ilustres colegas de especialidade. Muito bem. É uma imensa satisfação saudá-los, os membros da mesa e todos os senhores aqui e seus familiares. Para ouvirmos o hino nacional, convidamos... As mulheres. Não falou nenhuma mulher. Elas serão todas citadas pelo presidente da chapa. A chapa virá logo a seguir. Não se preocupe, as senhoras jamais serão esquecidas. Gostaríamos de convidar para a execução do hino nacional a Gilberto Gonçalves. Gilberto.
Gostaria de convidar os membros da mesa para as suas alocuções, lembrando que cada um dos senhores gostaríamos que limitassem suas manifestações em 2 minutos. Podemos começar por Akira Ishida, por favor. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos e a todas. Eu queria dar boas-vindas, mas eu queria colocar uma coisa. Tá? Nós somos entidades mais que coirmãs. Por quê? Eu peço vênia ao nosso presidente, um grande historiador. A APM nasceu da academia. Então, nós somos filhos da academia. Nós somos mais que co-irmãos. Tá? Então, seja bem-vindo. Muito obrigado. Caro acadêmico Giovanni Guido Cerri. Eu gostaria de cumprimentar o presidente José Luiz Gomes do Amaral e o novo presidente Hélio Villumini, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa. Queria cumprimentar os acadêmicos, os familiares, e queria cumprimentar em nome do professor Francisco Sampaio, presidente da Academia Nacional de Medicina, e que esse momento é muito importante, né? Um momento de congraçamento, né, dos acadêmicos, um novo mandato que começa, né? E eu vejo esse momento, né, que a medicina passa, que os médicos passam aqui no país, essa abertura indiscriminada de escolas médicas. Então, acho que nós temos muitas preocupações, né, com o futuro da medicina, com a formação dos médicos, com a capacitação. E a academia é uma das defensoras, né, da qualidade de saúde, da qualidade do ensino, e eu acho que esse papel se torna cada vez mais importante nesse novo momento que nós estamos entrando. Eu acho que vai ser um grande desafio ter bons médicos, e acho que nós temos responsabilidade de defender essa bandeira, né? do ensino de qualidade, da residência médica, e por isso, Hélio, eu acho que você vai ser muito importante na condução desse momento que nós vamos entrar. Muito obrigado. Caríssimo confrade William Eduardo Nogueira Soares. Cumprimento inicialmente todas as mulheres, em especial a nossa querida confreira, doutora Marilene. É isso? Muito bem. Boa noite a todos. Trago-lhes o abraço fraterno do povo sergipano, máxime dos integrantes da Academia Sergipana de Medicina, na pessoa de um amigo comum, o nosso querido e ilustre ex-presidente da SOMESE e da Academia, o nosso amigo Dr. Lúcio Prado Dias, que justifica a sua ausência por um motivo superior. Meus queridos amigos, confrades, confreiras da recém-possada Academia de Medicina de São Paulo, gestão 2023-2024. Dirijo-me a vós, confrades e confreiras da Novel Academia. Quem dera, nesta noite de ufanias tão bela, pudesse vestir-me com a pelerine de um Guido Arturo Palomba, para brindá-los com o mais belo discurso de Buona Fortuna. Quem dera pudesse togar-me tal qual um Spencer Vanpré, irmão de um ilustre sergipano médico em Jorras Vanpré, para encantá-los com o esplendor da última flor do Lácio, inculta e bela, Olavo Bilac. Ou quem me dera pudesse
ao candorar-me, tal qual um José Martins Fontes, filho de um outro sergipano ilustre que para cá migrou, Dr. Silvério Martins Fontes, para que eu pudesse buscar no firmamento a mais bela poesia que traduzisse os meus pensamentos e melhor pudesse desejar-lhes uma boa sorte a esta nova diretoria. Muito bem, na falta destes predicados e do precioso tempo para fazê-lo, só me deram 2 minutos, resta-me apenas o estrépito da ovação, através de uma entusiástica salva de palmas. Presidente, peço vênia porque ainda tenho 1 minuto. E este 1 minuto irei aproveitá-lo para convidá-los. Eu também para dizer que um poeta dessas terras aqui, muito querido por todos nós, Adoniran Barbosa, dizia que de um relógio para outro, as horas variam. Mas olha, essa foi ótima. Então, já que as horas variam e eu tenho 1 minuto, né, esse 1 minuto pretendo usá-lo para convidá-los amanhã para prestigiar a minha palestra sobre ilustres sergipanos que migraram para a terra dos bandeirantes. E aqui despontaram, né? Dentre eles, o Enjolras Vampré, o Travassos e outros que amanhã eu irei conversar com vocês. Então, aguardo todos vocês, não sei se pode chamar todos, porque parece que só tem 30 vagas, não é isso? Viu? No almoço, que será aqui na própria APM. Então, obrigado pela atenção. Caríssimo confrade, nosso irmão Jurandir Marcondes Ribas. Por favor, Jurandir. Bem, presidente Zé, eu não tenho dom da oratória do nosso querido presidente sergipano, mas ousadamente vou tentar falar algumas coisas. Primeiro, cumprimentando, saudando o nosso presidente José Luiz, que ora deixa a Academia de São Paulo, cumprimentando o nosso querido presidente Hélio, recém-eleito, e eu saudando, evidentemente, eu saúdo a toda a mesa diretiva. Também gostaria de dar uma boa noite aos confrades, às confreiras, doutora, né? As senhoras e os senhores. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, e não poderia me furtar, de agradecer o honroso convite e participar deste excelente evento, né? De posse nesta centenária academia, que é a Academia de São Paulo. Realmente, nós gostaríamos de parabenizar o nosso querido presidente José Luiz, que, aliás, tem conduzido brilhantemente não só a Academia de São Paulo, mas a Associação Médica Brasileira, a Associação Médica de São Paulo, São Paulista, e por que não dizer, né, meu presidente, a Associação Mundial, né, Médica Mundial, né? E tenho absoluta certeza, e todos somos partícipes dessa homenagem ao presidente Zé Luiz, porque ele fez realmente uma brilhante gestão, né? Como só ia acontecer nas suas gestões. Eu até sempre digo que dizer que é brilhante a gestão do José Luiz pode-se considerar um pleonasmo, né? Ele sempre é brilhante. E também queria, nesse momento, presidente Hélio, parabenizá-lo, né? E tenho absoluta certeza, né, fruto da sua sapiência médica, né, da sua competência e responsabilidade para com os seus pacientes, eu não tenho dúvida que a sua gestão logrará grande êxito. E, para finalizar, contem com a Academia do Paraná, ela é pequena, mas tem um coração muito grande, para que nós possamos, eventualmente, auxiliá-los, né, na condução dos seus trabalhos. Boa noite a todos e meu muito obrigado.
Gostaria de passar a palavra agora ao professor de medicina, José Hugo de Lins Pessoa. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o Dr. José Luiz e o Dr. Hélio, também em nome do qual eu cumprimento toda a mesa. A posse da diretoria da Academia de Medicina de São Paulo é um momento de festa. É um momento que mostra que a academia é imortal, ela se continua. E, ao mesmo tempo, é um momento estratégico para se agradecer. Agradecer à diretoria que termina, pelo seu trabalho, pela sua dedicação e pela sua competência de como conduziu a academia. Então, esse é um momento de agradecer que eu transmito ao ex-presidente Dr. José Luiz, mas a todos os diretores também. E, em segundo lugar, em sequência, até melhor dizendo, é momento de se ficar com esperanças com a nova diretoria. E eu posso dizer para vocês que, com toda certeza, a gestão do Dr. Hélio Begliome será extremamente exitosa. Extremamente exitosa. O Dr. Hélio Begliome, como todos conhecem, tem muitas qualidades que vai fazer com que ele nos ajudem durante esse período aqui na academia. Ele é, do ponto de vista acadêmico, ele é preparado. Ele já foi um dos melhores alunos da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele tem experiência associativa, tem experiências em outras academias. E, além de tudo, ele é um grande escritor. E é absolutamente imprescindível ler os livros que o Dr. Hélio escreveu sobre a história da Academia de São Paulo, que são imprescindíveis realmente para quem quer conhecer a academia. Então, com todos esses predicados, e o Dr. Hélio também é muito trabalhador, teve uma passagem muito boa no Asclepio. Então, eu estou absolutamente convencido que vamos ter uma diretoria muito exitosa. Além disso, o Dr. Hélio convidou excelentes colegas para ser diretor. Nós temos uma diretoria de grande peso. Você lendo a diretoria, você vai ver todos os colegas que vão colaborar com ele na gestão, são excelentes. Então, eu fico muito contente em estar aqui hoje. Eu sou um professor, mas sou também um clínico, sou também um pediatra, e na minha vida eu tive muito prazer em conhecer alunos perfeitos e clientes maravilhosos. Muito obrigado. Boa noite. E, finalmente, o ilustríssimo acadêmico, confrade Antônio Carlos Lima Pompeu, o colega de especialidade. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de dizer que eu gostaria de usar o relógio do acadêmico sergipano William. Aliás, somos confrades. Eu sou talvez o único acadêmico da Academia Sergipana de Medicina, e foi na sua posse, acredito. É um grande prazer. Obrigado. Mas
eu tenho a honra de estar aqui como acadêmico, como confrade e também representando a minha sociedade, a Sociedade Brasileira de Urologia. Nós somos em 5.000 e é para nós um motivo de alegria, de prazer, de termos o Hélio eleito o novo presidente da academia. Aliás, é o primeiro urologista entre os 128, se não estiver errado, presidentes. 128 anos, 128. Eu quero, em nome da nossa sociedade, cumprimentar inicialmente o presidente José Luiz pela sua excelente gestão durante um período muito difícil do mundo e principalmente do Brasil. E eu quero prestar nossa solidariedade e todo o apoio ao Hélio Begliomini, colega de muito tempo, de muitas décadas, sempre estivemos juntos, inclusive tenho várias dívidas com ele, mas ele também tem algumas comigo. Inclusive me fez membro da Sociedade Brasileira dos Médicos Escritores, com muita honra. Publiquei meu livrinho lá e tenho lido muito. O Hélio tem uma capacidade enorme de escrever e eu concordo com todos que me antecederam. Uma disposição de trabalho e uma dedicação associativa fora do comum. Parabéns, Hélio. Conte comigo naquilo que for necessário. Muito obrigado a todos. Evitar preocupações. Bom, essa será a minha última alocução. Quando eu sair desse púlpito, eu deixo de ser o presidente da Academia de Medicina de São Paulo e assumirá o púlpito o nosso caríssimo Hélio Begliomini e passará a conduzir os trabalhos. Quando Hélio Begliomini me concedeu, por mais uma vez, a possibilidade de escrever o Asclépio, na primeira página do Asclépio, eu fiquei imaginando que talvez eu devesse escrever o que eu vos gostaria de dizer agora, nessa noite. E eu me senti assim há algumas semanas, quando redigi esse texto, e estou me sentindo exatamente da mesma forma agora. Portanto, peço desculpas àqueles que já leram o Asclépio, porque já conhecem a história, como ela começa, como ela termina. É uma história que eu sinto como se tivesse iniciado ontem, foi ainda ontem. Aos 7 de março de 2002, 21 anos, via-me conduzido pela generosidade daqueles que, dali em diante, haveriam de ser meus confrades. Fui conduzido à cadeira 39 da centenária Academia de Medicina de São Paulo, cadeira que tem como patrono Gil Soares Bairão, uma feliz coincidência, pois é prócer da minha primeira especialidade, anestesiologia. Assim, com justificado orgulho e indizível prazer, passei ao vosso convívio. Mas mais do que isso, nos anos seguintes foi-me dado o privilégio de participar da diretoria da Academia de Medicina de São Paulo, participar das gestões lideradas por Guido Arturo Palomba e por Luiz Fernando Pinheiro Franco. Então, eis que, também ainda ontem, algumas horas atrás, me foi confiada por meus pares, em 2 consecutivas gestões,
a presidência desse sodalício. Filo, ao lado e em nome do espírito acadêmico, pleiade de eminentes esculápios que me emprestaram seus corações, suas inteligências, seus braços. Deles e dos demais confrades, só tenho recebido incentivo e muito apoio. Talvez deva acrescentar aqui, numa improvisação, muita indulgência. Muito obrigado. Nós nos aquecemos no calor da proximidade, das tertúlias presenciais e mesmo no contato visual, quando nos foi imposto pela Covid-19 um distanciamento sanitário. Nesse caminho da pandemia, nós choramos muito por aqueles tantos confrades que perdemos. E não podemos jamais perder a oportunidade de reverenciar a sua memória. Perdemos Álvaro Eduardo de Almeida Magalhães, Antônio Carlos Zanini, Aron Júdica Diamante, Arrigo Antônio Raia, Aurélio Borrelli, Carlos Alberto Salvatore, Claudete Ajaz Gonzalez, Cleide Enoir Petean Trindade, Demerval Matos Júnior, Domingo Marcolino Braille, Durval Rosa Borges, Fernando Proença de Gouveia, Geraldo Antônio de Medeiros Neto, Elga Maria Mazarolo Cruz, Jorge Alberto Fonseca Caldeira, José Evandro Andrade Prudente de Aquino, José Mandiá Neto, José Píndaro Pereira Plese, José Vicente Barbosa Correia, Luiz Garcia Alonso, Luiz Gustavo Horta Barbosa Eng, Luiz Camano, Lígia Bush Iverson, Munir Miguel Cury, Nelson Roque Paladino, Vladimir Bernick, Walter Blois e Yves Copin. E muito recentemente, a dolorida partida do nosso caríssimo professor José Carlos Prates. Por outro lado, acolhemos carinhosamente os que vieram suceder-lhes e assim assegurar a perenidade desta vetusta instituição. Dagmar Andriolo, Alfredo José Mansur, Álvaro Najib Atala, Antônio Carlos Lima Pompeu, Carlos Vicente Serrano Júnior, César Eduardo Fernandes, Cláudio Santilli, Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, Emília Inoue Sato, Flávio Antônio Quillit, Flávio Falopa, Herman Greenfeld, Jorge Alberto Costa e Silva e José Maria Soares Júnior, Leontina da Conceição Margarida, Luiz Roberto Colombo Barbosa, Luiz Roberto Ramos, Lídia Massaco Ferreira, Magda Maria Salles Carneiro Sampaio, Marcelo Zugaibe, Maria Amélia Duarte Ferreira, Maria Trinidad Herrero Esquerdo, Miguel Noel Nascentes Burnier Júnior, Neuci Zanon Colange, Nicandro de Figueiredo Neto, Nicolas Castanhos Atsenicoles, Nilson Schveri Michalani, Nildo Alves Batista, Olavo Pires de Camargo, Osmar Monte, Paulo Andrade Lotufo, Paulo Augusto de Lima Pontes, Saul Cipel, Sérgio Carlos Narras, Silvano Mário Atílio Raia, Solange Pistori Teresa Teixeira Libonati, Sônia Maria Rolim Rosa Lima, Tarcísio Eloy Pessoa de Barros Filho. Muito bom ter vivido e conviver com vocês. Consolamo-nos das tristezas e celebramos jubilosos os êxitos. Vemo-nos hoje nessa academia viva, pulsante, orgulhosa de seu passado, em paz com o seu presente e confiante no seu futuro.
que mais poderia eu almejar do que passar esse insigne posto às mãos capazes do emérito confrade Hélio Beliomini? Por todos nós, muitíssimo querido, muitíssimo respeitado. Bem-haja, caríssimo Hélio, por assumir mais esta missão. Tenham-me você, sua diretoria e o corpo de acadêmicos que representam sempre próximo. Nunca me cansarei de vos repetir as palavras de nosso estimadíssimo confrade, sempre presidente dessa casa, Guido Arturo Palomba. Aceitem meu abraço forte, demorado e afetuoso. Vivat, Academia de Medicina de São Paulo. Você. Ilustríssimos acadêmicos, José Luiz Gomes do Amaral, muito digno presidente da insigne Academia de Medicina de São Paulo, em seu nome eu quero saudar os ex-presidentes aqui presentes, Guido Arturo Palomba e Luiz Fernando Pinheiro Franco. Akira Ishida, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, a Casa do Médico Paulista, que gentilmente nos acolhe. William Eduardo Nogueira Soares, presidente da veneranda Academia de Medicina de Sergipe. Giovanni Guido Serri, representando a gloriosa e mais antiga entidade médica do Brasil, a Academia Nacional de Medicina, cujo presidente é também, coincidentemente, um urologista, Francisco Sampaio. Jurandir Marcondes Ribas, filho, presidente da veneranda Academia de Medicina do Paraná. José Hugo de Lins Pessoa, meu dileto, dedicado e inesquecível professor de pediatria. Que honra eu tenho aqui, quase 50 anos depois. Seu nome, cumprimento os ilustríssimos confrades e confreiras desse honorável sodalício e o mais antigo da medicina bandeirante. Antônio Carlos de Lima Pompeu, meu amigo e um dos mais afamados urologistas brasileiros da atualidade. Presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, sede nacional 2020-2021, pujante e moderar entidade médica na qual trabalhei orgulhosamente em diversos cargos e funções por mais de 20 anos. E nesse gancho, eu queria também saudar aqui o colega Rony de Carvalho Fernandes, atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, sede nacional, representando a entidade e o seu presidente. Parodiando e complementando a frase do célebre filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, eu sou eu e minha circunstância. Eu diria que eu sou eu e minha circunstância e meus amigos. Impossibilitado de mencionar todos os presentes, pois todos, de certa forma, fazem parte da minha vida, ou seja, do meu eu, por dever de consciência, permitam-me citar alguns. Ilustríssimos professores doutores, Luiz Gonzaga Bertelli, meu presidente na insigne Academia Paulista de História. Heloísa Silva Dutra de Oliveira Bonfá, confreira desse vetusto sodalício e a primeira mulher a se tornar diretora da renomada e centenária Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Em seu nome, eu cumprimento carinhosamente todas as mulheres aqui presentes. Líbio José Martiri Júnior, meu presidente
na Sociedade Brasileira de História da Medicina. Sérgio Geminiani, outrora meu calouro, hoje meu presidente na Sociedade Brasileira de Médicos Escritores Regional Paulista. Cláudio Francisco Atílio Gorga, colega de trabalho do servidor, que está aqui também presente, o Eurípides Bassanufo Carvalho, presidente da Associação Médica do Instituto de Assistência ao Hospital do Servidor. Tradicional Hospital Escola, que todos nós trabalhamos, e é considerada a minha segunda casa, onde estamos atuando por 40 ou mais anos. Rosa Maria Custódio, jornalista, poetisa, memorialista, e Carlos Ferrara Júnior, advogado, educador e reitor da Universidade de São Camilo. Em seus nomes, eu saúdo os meus confrades e confreiras da Honorável Academia Cristã de Letras. Estimados governadores de Rotary International, Salvador Strazeri, Walter Quest e Maria Lúcia Giancoli Strazeri, em seus nomes, saúdo meus companheiros rotarianos. Dr. Ricardo Silva, diretor administrativo do Instituto de Medicina Humana Vitae, modelar entidade em atendimento ambulatorial, em que fui cofundador e onde atuo há 35 anos. As voluntárias da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Ruth e Cristina. Aos meus queridos familiares, minha esposa, Aida Lúcia, meus 3 filhos, Henrico, Bruno, Giovana, meus irmãos, Pedro e Silvana, parentes, convidados e telespectadores que assistem esta cerimônia pela internet. Permitam-me, inicialmente, oscular a medalha que carrega o meu peito da Veneranda Academia de Medicina de São Paulo, pois acredito que esse singelo gesto possa lhes falar muito mais do que as palavras a seguir. Meus amigos, conheci há muitos anos um jovem que, muito entusiasmado com sua profissão, disse-me, certa feita, que desde a sua infância já alimentava desejo de ser médico. Aliás, a senhora Jacinta, sua primeira professora, sabedora dessa incontida tendência, escolheu-o, quando contava com 6 anos, para protagonizar o papel de médico numa mini peça de teatro, por ocasião do encerramento de seu jardim da infância, onde conseguiu tratar a contento, apesar da grande aflição da mãe, o filho enfermo de sua coleguinha de classe. Aliás, ser médico para ele não foi somente um desejo que o acompanhou durante a sua infância, adolescência e juventude, mas confidenciou-me que foi o maior sonho que teve em toda a sua vida. A fim de ganhar tempo, não poupou esforços e, juntamente com o 3º ano do colegial noturno, fez, na parte da manhã, o curso preparatório para o vestibular. Devido ao intenso estudo de segunda a domingo, com poucas horas de sono, disse-me que esse foi para ele o pior ano de sua vida. Contudo, foi recompensado com a aprovação no vestibular na Faculdade de Medicina de Jundiaí. E as brincadeiras interativas do trote, aplicada pelos veteranos, lhe foram um verdadeiro batismo na ciência e na arte hipocrática, inimaginável pódio conquistado em sua juventude. Em sua primeira moradia, uma modesta pensão, onde dividia um acanhado quarto com um colega de turma, chegou a ver ratos passando por debaixo da cama. Contudo, esse e tantos outros percalços, à medida que se lhe apareciam, eram superados pela forte vocação de ser médico.
A narrativa de sua cativante saga universitária era mesclada com arroubos de muita alegria e incontida satisfação. Contou-me que logo no início do primeiro ano, ao lado da porta do laboratório de anatomia, conheceu a oração ao cadáver desconhecido do patologista Karl von Rokitansky, datada de 1876, que influenciaria profundamente a sua vida como aluno, médico e pessoa. Ao curvar-te com a lâmina rija do teu bisturi sobre o cadáver desconhecido, lembra-te de que esse corpo nasceu do amor de duas almas, cresceu embalado pela fé e esperança daquele que em seu seio agasalhou. Sorriu e sonhou os mesmos sonhos das crianças e dos jovens, e por certo amou e foi amado, e sentiu saudades dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e agora jaz na fria lousa, sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer, sem que tivesse uma só prece. Seu nome, só Deus o sabe, mas o destino inexorável dele o poder e a grandeza de servir a humanidade que por ele passou indiferente. Aquele jovem aprendeu a venerar seus mestres, pois muito do que conhecimentos teóricos e estéreis ensinaram-lhe nas linhas e nas entrelinhas, sem a menor preguiça, a defender insopitavelmente a vida humana, da fecundação à morte, inestimável e maior dádiva que se pode receber, a externar respeito, atenção, carinho e compaixão, virtudes inegociáveis que se deve ter com o próximo, particularmente no tratamento da pessoa que padece, constituindo-se nas mais lídimas e evidentes expressões de se exercer o humanismo na profissão. Sem dúvida nenhuma, as dezenas e dezenas de professores e assistentes que teve ao longo de toda a sua graduação, quer em anfiteatros, quer em laboratórios, quer à beira do leito, quer em cirurgias, lhe foram indeléveis em sua mente. E ele me declinou emocionadamente diversos nomes de seus inesquecíveis professores e assistentes, igualmente apaixonados pela medicina. Contou-me que vivenciou seu curso de medicina integralmente, 24 horas por dia e 365 dias por ano. Durante os 6 anos, dedicando-se intensamente aos estudos, assim como ao departamento científico e às competições esportivas do diretório acadêmico professor Alfonso Bovero. Ademais, participou de pesquisas experimentais com animais e foi coautor de artigos publicados com professores, além de ter apresentado trabalhos num congresso brasileiro realizado em Porto Alegre ao final do seu curso. Esteve presente em ligas acadêmicas, diversos cursos e estágios de extensão universitária e até no projeto Rondon. Teve a honra e a gratidão de ter sido monitor durante 2 anos de fisiologia, 1 ano e meio de clínica médica e outros 6 meses de urologia. Ademais, enquanto terceiranista, foi cofundador da revista Perspectivas Médicas, sendo, respectivamente, seu editor associado e, como quartanista, seu editor. Falou-me com nostalgia que os 6 anos da faculdade lhe passaram muito rapidamente e a quantidade extraordinária de experiência acumulada lhe valeu ouro. Na solenidade apoteótica de sua formatura, no Palácio das Convenções do ANB, muito emocionado e introspectivo, não cansava reiteradamente de agradecer a Deus, não somente por lhe ter
possibilitado realizar seu sonho de infância, mas também por ter conseguido aprovação em alguns programas de residência médica, optando por uma das 2 vagas oferecidas pelo Serviço de Urologia do Hospital do Servidor Público Estadual. Durante a sua graduação, lembrou-se com carinho de uma das máximas que seu velho professor de anatomia, Olavo Marcondes Calazans, dizia: todo curso de medicina valeria a pena, mesmo que fosse para se fazer um só diagnóstico ou para mitigar a dor de um só enfermo. Por sua vez, aquele jovem médico disse-me também que, assim como seus conhecimentos, oriundos da Faculdade de Medicina de Jundiaí, lhe abriram as portas para o Hospital do Servidor Público Estadual, o tirocínio aí auferido serviram-lhe de trampolim para seu mestrado no Hospital São Paulo, da tradicional e afamada Escola Paulista de Medicina, bem como, posteriormente, a interagir e a ombrear não somente com os mais renomados profissionais de sua área de atuação, da medicina e da ciência, como também com intelectuais de escola dos mais diversos campos da cultura, história, literatura e do saber. Por fim, segredou-me que sua pós-graduação na Escola Paulista de Medicina permitiu-lhe, alguns anos depois, ainda jovem médico, não somente a ser selecionado pela Rotary Foundation a uma bolsa de estudos profissionais na Austrália, bem como a almejar e a se candidatar e ser eleito membro titular da Augusta Academia de Medicina de São Paulo. Contou-me que guardou com carinho a cópia da ficha de aprovação de sua elegibilidade, assinada pela comissão composta por 4 insígnios acadêmicos: Alípio Correia Neto, Carlos da Silva Lacaz, Geraldo Vicente de Azevedo e Marcos Segre. E assim, tomou posse, conjuntamente com outros 5 recipiendários, em 8 de agosto de 1986, numa inesquecível efeméride ocorrida no anfiteatro do Instituto Oscar Freire, na gestão do professor Odão Ramos Maranhão, genro do eminente e lendário professor de Medicina Legal, Flamínio Fávero. Meus amigos, sou efusivamente grato a Deus por ter permitido que aquela inocente criança, desejosa de ser médico, tenha se transformado naquele adolescente, jovem, adulto e agora senescente que me tornei. Se o tempo pudesse retroceder, voltar mais de meio século e outra chance tivesse, não tenho dúvida alguma de que sofreria as mesmas agruras para conquistar o maior sonho que tive em toda a minha vida: ser médico. Relembrando meu estimado professor de anatomia, Olavo Marcondes Calazans, sou igualmente grato a Deus por ter permitido que pudesse ter realizado e continuar realizando não somente mas um sem número de diagnósticos, de ter curado, mitigado o sofrimento ou mesmo acalentado esperanças a milhares e milhares e milhares de pessoas que a mim vieram buscar ajuda nesses quase 9 lustros no sublime ofício de Hipócrates. Meus amigos, fui convidado pelos ilustres acadêmicos Afi Sadi e Guido Arturo Palomba para atuar na diretoria liderada pela acadêmica Ivone Capuano, a terceira mulher que presidiu a secular Academia de Medicina de São Paulo, em trabalho diversificado
que tenho orgulhosa e prazerosamente realizado há 14 anos, a convite reiterado de presidentes que têm se sucedido no comando da entidade. Entre as funções que exerci ou tenho exercido, encontram-se segundo tesoureiro, diretor da Comissão de Patrimônio, diretor de Comunicação, vice-presidente e editor do querido boletim Asclépio. Assim, ao longo desse tempo, atuei em diversos cargos, mas, de modo especial, dediquei-me de corpo e alma, particularmente ao resgate da historiografia deste caríssimo sodalício, vindo ao lume algumas publicações e inéditas revelações. Nessas diuturnas pesquisas, que muito me consumiram, mas que igualmente muito me alegraram, pude constatar que muitos dos antigos professores que tive na saudosa Faculdade de Medicina de Jundiaí fizeram parte da ínclita Academia de Medicina de São Paulo. Estimulado pelos ilustres e estimados acadêmicos e presidentes Guido Arturo Palomba e José Luiz Gomes do Amaral, bem como por diversos outros membros de nossa grei, ousei, dentre tantos expoentes e renomados acadêmicos e acadêmicas que perfazem a indiscutível riqueza humana, profissional, científica, ética, intelectual e curricular de nosso sodalício, coordenar uma chapa de sucessão, tarefa em que fui igualmente apoiado e incentivado pelos confrades da última diretoria, sem a ajuda dos quais, enfatizo, essa empreitada seria impossível de ser levada a cabo. Torna-se, pois, imprescindível nominar e enaltecer os confrades com os quais dividiremos a honra e a responsabilidade de trabalhar no próximo biênio, à causa da querida Academia de Medicina de São Paulo. Reconhecendo-me como o menor dentre os participantes dessa diretoria, pois conheço o admirável histórico profissional que cada um deles possui, certamente, com esse seleto time, estarei muito fortalecido. Walter Mana Albertoni, Sérgio Bortolai Libonati, Flávio Antônio Quiliti, Paulo Manuel Pego Fernandes, Marilene Rezende Melo, Juarez Moraes de Avelar, Edmundo Chada Baracá, Giovanni Guido Serri, Guido Arturo Palomba, José Luiz Gomes do Amaral, Linamara Riso Batistella, Ramiro Coleone Neto e Sônia Marim Rolim Rosa Lima. Agradeço muito emocionado a inefável deferência que meus pares me deram, através do último escrutínio, de ser um dos sucessores do condestável Luiz Pereira Barreto, fundador e primeiro presidente desta casa, que tem por epônimo o seu nome. Deram-me também o beneplácito de suceder a uma legião de esculápios probos, cultos, éticos, renomados, que não somente se destacaram na medicina, destacaram e fizeram história na medicina paulista, mas também vários deles alcançaram renome nacional e internacional. E nesse seleto rol, faça mister reverenciar, a título ilustrativo, alguns desses notáveis que já não estão mais conosco. Carlos Botelho, Miranda de Azevedo, Arnaldo Vieira de Carvalho, Arthur Vieira de Mendonça, Diogo de Faria, Rubião Meira, João Alves de Lima, Sinégio Rangel Pestana, Antônio Cândido de Camargo,
Celestino Burru, Ovídio Pires de Campos, Aires Neto, Rezende Pueche, Enjolras Vanpré, Américo Brasiliense, José Pereira Gomes, Cantídio de Moura Campos, Gama Rodrigues, Alípio Correia Neto, João Alves Meira, Carmen Escobar Pires, Benedito Montenegro, Felício Cinta do Prado, Eurico Branco Ribeiro, Mário Ramos de Oliveira, Eurico da Silva Bastos, Aderbal Tolosa, Carlos da Silva Lacaz, Plínio Bove, Valdir da Silva Prado, Durval da Rosa Borges, Virgílio de Carvalho Pinto, Michel Abujanra, Antônio Espina França Neto, Irani Nova de Moraes, Odão Ramos Maranhão, Fernando Proença de Gouveia, José Rodrigues Lozan e Luiz Celso Matozinho França, dentre tantos outros da elite médica paulista. A Casa de Luiz Pereira Barreto tem albergado, ao longo de sua secular existência, ilustres e afamados filhos de Hipócrates, expoentes que honraram e têm honrado a medicina, quer como cientistas, quer como professores, quer como clínicos, quer como cirurgiões, quer como intelectuais, que se destacaram nas mais diversas especialidades da profissão. Meus amigos, esta augusta casa também orgulhosamente recepcionou, abrigou e perenizou Franco da Rocha, Vital Brasil, Marie Renault, Clemente Ferreira, Emílio Ribas, Antônio Carini, Walter Seng, Carlos Briquet, Geraldo de Paula Souza, Alfonso Bovero, Luciano Gualberto, Carlos Chagas, Pirajá da Silva, Enércio de Souza Campos, Penido Burnier, Otávio de Carvalho, Manuel de Abreu, Beligarde Marcondes, Edmundo Vasconcelos, Renato Locke, Antônio Prudente, Rodolfo de Freitas, Walter Maffei, Dante Pazanese, Euríclides Jesus Zerbini, Daci Vilela Tiberê, Augusto Amélio da Mota Pacheco, Domingos Delácio, Gil Soares Bairão, Jerônimo de Campos Freire, Costabile Galucci, Roberto Rocha Brito, Gilberto Menezes de Góes, Dar Curtait, Nelson Rodrigues Neto Júnior e Adib Domingos Jatene, dentre muitíssimos outros luminares. Ademais, neste cenáculo bandeirante, igualmente fizeram parte 4 prêmios Nobel: Charles Richer, Marie Curie, Egas Muniz, Alexander Fleming, além de outros 14 relevantes médicos que foram indicados a esse renomado galardão. Assim, dezenas e dezenas de outros membros, quer pela notoriedade que tiveram em suas contemporaneidades, são também perenizados, dando nome a ruas, avenidas, praças, escolas, hospitais, unidades de saúde, anfiteatros, museus, bibliotecas, prêmios, patronímicas de cadeiras e silogeus, centros acadêmicos e até a 2 municípios, a Estância Turística de Pereira Barreto e a cidade de Franco da Rocha. Esse imensurável cabedal curricular, ético, científico, histórico, educacional, cultural e profissional, dificilmente passível de se reunir em quaisquer entidades de classe, tem se constituído secularmente, sem dúvida alguma, no maior patrimônio da veneranda Academia de Medicina de São Paulo. Para concluir, gostaria de tecer algumas modestas, mas densas considerações sobre o meu antecessor imediato na presidência desse querido sodalício, com uma singela comparação, mas de grande significado. Sabemos pela história que no crepúsculo do século XIX, Matias Valadão e Sérgio Meira,
associados a um pugílio de outros renomados médicos, muito ansiavam pela fundação de uma entidade que congregasse a classe médica paulista. Embora todos possuíssem predicados sobejos, escolheram alguém que estava incontestavelmente num patamar superior para presidir e impulsionar a então Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que há 69 anos denomina-se Academia de Medicina de São Paulo. E a escolha, sem questionamentos e delongas, apontou para Luiz Pereira Barreto, que além de ser um renomado médico, escritor, pensador, administrador e político, era um dos mais ilustres e queridos e respeitados líderes daquela época. Não tenho dúvida nenhuma de que se a Academia de Medicina de São Paulo fosse fundada hoje, dentre os nomes que seriam cogitados para ser seu primeiro presidente, indiscutivelmente sobressairia a figura de José Luiz Gomes do Amaral. Homem pacífico, conciliador, respeitado e muito querido, que tem exercido não somente uma carreira universitária exitosa, mas também tem se destacado há anos na vida médica associativa. Dentre os principais cargos que galgou à mercê de sua competência e ratificação pelo voto de seus pares, tem-se: na Associação Paulista de Medicina, atuou como primeiro vice-presidente em 2 mandatos trienais e como presidente em outros 4 mandatos trienais. Na Associação Médica Brasileira, exerceu as funções de vice-presidente para a região Centro-Sul no mandato trienal e como presidente em mais outros 2 mandatos trienais. Na Federação Brasileira de Academia de Medicina, tem atuado como vice-presidente da região Sudeste. Ademais, José Luiz Gomes do Amaral foi o 3º brasileiro a ser eleito presidente da World Medical Association, entidade que reúne 97 associações médicas nacionais que representam mais de 9 milhões de médicos neste planeta. Se o grande Luiz Pereira Barreto serviu durante 1 ano nosso sodalício em seus albores, José Luiz Gomes do Amaral atuou em 2 mandatos bienais como diretor associado do Departamento Científico e como presidente em outros 2 mandatos bienais. José Luiz Gomes do Amaral é, inquestionavelmente, um dos mais respeitados próceres, não somente da medicina paulista, mas brasileira. Mas como suceder a alguém com tamanha liderança e respeito? Esse grande desafio só pude me atrever a aceitar em minha pequenez, tendo não somente o apoio da diretoria entrante, mas também constando nela o direto acadêmico e amigo José Luiz Gomes do Amaral. Meus caros amigos, nesta peroração, gostaria uma vez mais, não somente de agradecer a Deus por mais esta dádiva e desafio recebidos em minha vida, mas rogo humildemente a Ele que me conceda as condições físicas e mentais necessárias para, juntamente com meus confrades e confreiras de diretoria, transpor a contento as dificuldades que surgirem. Por oportuno, sou também muito grato a Deus pela família e numerosos familiares que tive desde tenra idade, onde vivenciei o amor, a partilha, a simplicidade, a bem-querença, o desprendimento, a honestidade, a solidariedade, o respeito ao próximo e particularmente aos mais idosos, a necessidade do trabalho que dignifica o ser humano
dentre tantas outras virtudes cristãs. Agradeço de modo muito carinhoso a minha querida esposa Aida Lúcia, com quem já dividi em quase 5 décadas muitas alegrias e lágrimas, bem como aos meus amados filhos Henrico, Bruno e Giovana e suas belas famílias. Se naquela memorável noite de 8 de agosto de 1986, quando tomei posse na querida Academia de Medicina de São Paulo, meus pais não se continham de alegria, tenho certeza de que hoje, junto a Deus, eles continuam velando pelos seus 3 filhos, 7 netos e 11 bisnetos no caminho da retidão e do bem. A eles, a minha grande saudades e eterna gratidão. Muitíssimo obrigado. Nós estamos terminando a reunião e antes de terminar, a deferência do Zé Luiz para mim, diz que eu já sou presidente, mas ele é o eterno presidente ao meu lado aqui. Antes de terminar, eu gostaria de dar um aviso. É muito raro nós termos, numa solenidade dessa, tantos acadêmicos presentes aqui. Então, a reunião está terminando, eu pediria que todos os acadêmicos viessem depois que terminar a reunião aqui à frente, para que possamos fazer uma foto para a posteridade. Eu queria encerrar a reunião dizendo o seguinte: na última tertúlia, as tertúlias da Academia Cristã de Letras são abertas, só que são por adesão. Nós temos um espaço não muito grande. Essas tertúlias, elas ocorrem durante um almoço e elas também são transmitidas online. Elas envolvem temas médicos, mas não necessariamente médicos, né? Temas culturais também. Por exemplo, amanhã, o nosso querido William Soares vai falar um tema cultural, que são a importância dos médicos sergipanos aqui no Brasil. Um deles foi o nosso predecessor na presidência, há 100 anos atrás, que era o Enjolras Vanpré. Então, aqueles que se interessarem podem chegar a mim ou a nossa secretária Monieri, que nós daremos o link, enfim, elas podem participar. Normalmente começam às 12h30 e terminam às 14 horas. Todas as segundas, quartas-feiras de cada mês. E eu queria encerrar com uma frase assim, que eu vou pegar do Zé Luiz. Me tocou muito quando, na última reunião da tertúlia, ele disse assim: essa é a última vez que eu coordeno a reunião. Aquilo me chamou muito a atenção. Talvez tenha passado despercebido para muitas pessoas, mas aquilo me chamou muito a atenção. Eu queria pegar esse gancho para dizer a vocês, a Luiz, aos acadêmicos, a todos, eu tenho plena ciência da minha insignificância e efemeridade. Já estou antevendo o final da gestão se eu estiver vivo até lá. Porque tudo passa muito rápido. Esses 4 anos que o Zé Luiz esteve no comando da entidade passou muito rápido e ele fez um trabalho hercúleo. Foi enfrentada uma pandemia e a sociedade não feneceu na pandemia, muito pelo contrário, ela se manteve muito viva, muito atuante. Então, eu tenho plena noção da minha insignificância, da minha efemeridade, e eu conto muito com os acadêmicos da diretoria, bem como com os acadêmicos que não estão na diretoria, pois todos os que estão na academia têm realmente uma notoriedade acima do normal em termos da medicina. Então, a academia não é do Zé Luiz, a academia não é minha, a academia não é da diretoria, a academia somos de todos nós acadêmicos. E temos ciência que passaremos também.
Isso eu tenho ciência absoluta que daqui um pouquinho já estamos transmitindo o cargo. Então, muito obrigado pela atenção. Agora, acabando a sessão, no salão à frente será servido um coquetel. E, enquanto isso, pedimos que os acadêmicos venham aqui à frente para tirar uma foto. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado à Associação Paulista de Medicina por ceder esse espaço magnífico e, particularmente, pelo calor que vocês nos deram a essa belíssima reunião. Muito obrigado.